Olá, tudo bem? Que bom estar contigo mais uma vez para a gente espalhar a positividade no final do seu dia com notícias do bem que está chegando no ar. Notícias do bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Nos próximos dias nós vamos embarcar em incríveis viagens para te apresentar por aí destinos incríveis desconhecidos pela maior parte dos paranaenses. E o primeiro deles é a cidade de Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste fica a uma distância de Curitiba, a capital do nosso estado, de 530 quilômetros aproximadamente. É localizado na região noroeste e a sua população chega a quase 24 mil pessoas, sendo uma das principais cidades da região, juntamente com Umuarama, Paranavaí, Cianorte e Luanda. Seguindo em direção à área rural do município, vamos em busca de paisagens, atrativos naturais e diversão. E já encontramos no próprio caminho, na estrada, a diversão. O terreno de origem arenosa e o vento traz um desafio divertido para a pilotagem da bicicleta pela areia. Pedalar por aqui requer um maior condicionamento físico. Você fará mais força se comparado a um terreno sem areia. Mas o desafio de superar a dificuldade é divertido e recompensador. Vamos lá! Estamos quase chegando ao nosso primeiro ponto turístico. A Ponte da Cachoeira da Pedreira fica a 25 quilômetros do centro de Cruzeiro do Oeste. E é uma opção de passeio de bicicleta com direito a uma parada para se refrescar e curtir a natureza. De volta ao centro, agora vamos conhecer uma lenda aqui do município que, claro, tem uma história interessante com a bicicleta. Eu soube de uma história que o senhor começou a construir bicicletas com 8 anos de idade, é isso mesmo? 8 anos. Porque o meu sonho era ter uma bicicleta e nós tínhamos um sítio muito grande, mas não tinha dinheiro na época, sabe? Tinha muita fartura. Então eu fiz uma bicicleta para realizar o primeiro sonho meu. E foi uma maravilha, para as molecadas dos vizinhos, foi uma coisa admirável. E depois disso o senhor nunca mais parou? Não, aí sempre fazia alguma coisinha, sabe? Mas eu comecei a trabalhar por conta, tenho uma olaria, sabe? Depois comecei a trabalhar de empregado
Trabalhei 30 e poucos anos de motorista de ônibus, né? Aí fui fazendo hora de vaga, hora de almoço, dia domingo, para não ficar parado. Aí comecei a vender, e fazia uma, vendia, fazia outra, vendia, fui fazendo. Agora tem 2 para o meu uso, e já tem umas encomendas também para fazer. Meu sonho e a minha vontade e a minha fé em Deus, que Deus nos abençoe e me deu esse dom. E quantas bicicletas o senhor já construiu? Olha, eu vendi 29 e tem mais 2 que estou construindo outras, sabe? E algumas eu tirei foto e vendi, nem não lembro, mas pelas fotos que eu lembro que eu fiz, que comecei há uns 20 anos atrás, sabe? E só para o pessoal aqui de Cruzeiro do Oeste? Não, para fora também. Para outros municípios aqui vizinhos? Eu fiz um carrinho de pipoca, né? Aí vendi para Joinville. Aí fiz outro, fiz um de 6 pneus, vendi para Cafezal do Sul, Umuarama, uma cidadinha que chama Elisa, né? É município de falar de Umuarama um pouco. E fui fazendo. Então, parabéns e obrigada, né, por construir esse meio de transporte que é tão sustentável, que não polui, não ocupa espaço e ainda de sobra faz bem à saúde, né? A gente faz um exercício. Nossa, bem à saúde. Vamos pedalar um pouco, então? Vamos. E o senhor usa a bicicleta todo dia? Todo dia. Vou na rua, vou no mercado. Quando eu não tenho serviço, eu dou uma voltinha, encontro com os colegas há muito tempo, que sou conhecido aqui, né? E se eu sair com pressa, eu demoro a voltar, de tanta amizade que eu tenho na cidade. Maravilha, então vamos pedalar. Vamos. Liga ela aí. E a chave? Agora, inspirados pela história do Senhor Expedito, vamos conhecer mais um ponto turístico de Cruzeiro do Oeste? A Capela dos Cafeeiros. A Capela Imaculada Conceição é símbolo da história e do turismo religioso em Cruzeiro do Oeste. Construída na década de 50, à margem da estrada que dá acesso ao bairro Cafeeiros. O local ainda é palco de quermesses, celebrações e eventos religiosos, atraindo fiéis de toda a região. Totalmente restaurada, a construção preserva a arquitetura simples em madeira, exaltando as belas cores azul e branca. Não perca a oportunidade de conhecer o local cercado de memórias e espiritualidade. E agora, para você que está se perguntando e curioso sobre o dinossauro único no mundo aqui de Cruzeiro do Oeste, Então, eu convidei aqui o meu amigo dinossauro para a gente saber um pouquinho mais sobre essas descobertas aqui em Cruzeiro do Oeste. Nós estamos em Cruzeiro do Oeste, a cidade dos dinossauros, e nós temos uma história bem interessante para contar para vocês, né? De 80 a 90 milhões de anos, toda a nossa região era um grande deserto. E no deserto, como nada sobrevive, nada nasce, né? Também, em relação aos fósseis, nós éramos considerados uma região afossilífera. E por conta disso, a ciência a respeito da paleontologia não se desenvolveu aqui na nossa região. Porém, em 1971,
o seu Alexandre Gustavo Dobruski, um senhor muito simples, um homem do campo, que tinha uma paixão pela leitura, estava arrumando a estrada junto com mais algumas pessoas e acaba descobrindo no meio da estrada, em uma rocha enorme que eles encontraram, fósseis de pterossauros e de dinossauros. E aí se cria aquela dúvida, né, de como assim, né, tinha fósseis em Cruzeiro do Oeste, se era uma região desértica, né, no período do Cretáceo. E acontece que Cruzeiro do Oeste era rodeado por dunas desérticas de até 12 metros, e quando acontecia os eventos de chuva, a água acabava acumulando nessa região mais baixa, formando aí pequenos rios, nascendo pequenas vegetações, possibilitando os animais de pequeno porte a sobreviverem aqui nesse local. É o caso do nosso Vespersaurus paranaensis, que é o primeiro dinossauro do Paraná, do Kaiowajara Dobruski e de mais outras espécies que foram encontradas. E aí começa, então, Cruzeiro do Oeste entra para o roteiro da paleontologia a partir da descoberta do seu Alexandre. Porém, em 2011, o professor Paulo Manzig, um geólogo, paleontólogo, estava passando pela Universidade de Ponta Grossa e para fazer alguns registros de fósseis e acaba se deparando com uma gaveta. Dentro tinha uma rocha com fósseis de pterossauros. E esses pterossauros acabaram despertando a curiosidade dele para saber de onde que era, e em busca de informações souberam que estava em Cruzeiro do Oeste. Vieram para cá com uma comitiva, já com paleontólogos, e acabaram encontrando então o nosso sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste, que hoje é um dos sítios mais ricos em animais vertebrados da América do Sul. E hoje nós temos aí para oferecer para o mundo da ciência, para os turistas, para toda a sociedade em geral, curiosidades a respeito de um tempo tão distante, né? Há milhões de anos, nós temos aí a possibilidade de contextualizar tudo isso através dos fósseis encontrados em Cruzeiro do Oeste. Foram encontradas até o momento 5 espécies, todas elas inéditas no mundo, e todas elas com algumas curiosidades que até hoje acabam fazendo com que os pesquisadores nos procurem e procurem a nossa cidade para despertar aí mais pesquisas, mais estudos, para poder estar entendendo tudo o que se passou em um período, né, tão distante ali, que foi o período do Cretáceo. Então a gente entende que a nossa região aqui era um ecossistema onde animais e plantas, insetos viviam, né, neste local. Então, por conta disso, há uma riqueza grande de detalhes ainda a serem revelados, mas Cruzeiro do Oeste tem, no momento, as 5 espécies reveladas, né, aí, que são 2 pterossauros, o Kaiowajara Dobruski, o Kerisdracon wilsoni, um lagartinho de 18 centímetros, e os 2 dinossauros, que é o Vespersaurus paranaensis e a Bertasaura leopoldinae, que é um herbívoro que tem aí um bico que acabava comendo ovos, vegetações, né, e que também convivia aqui nesse ecossistema. E agora que vocês já conheceram um pouquinho do Museu de Paleontologia aqui de Cruzeiro do Oeste, eu estou na sala onde estão os fósseis do único dinossauro do mundo. Só que acho que eu vou ser um pouquinho má com vocês, mas por uma boa razão. Eu não vou mostrar aqui em detalhes os fósseis, porque eu quero que vocês venham para Cruzeiro do Oeste, venham para o museu para se emocionar, conhecer um pouquinho dessa história, fazer esse tour guiado com a querida Wanda. É demais. Eu acho que eu vou sonhar com dinossauros hoje. E incrível, você não pode perder. Vem pra cá. Cruzeiro do Oeste já é um ponto de importância no turismo científico no Brasil e na América do Sul. E o município está investindo também no turismo de natureza, no turismo rural, no esporte de aventura. Semana que vem conheceremos a nova ciclorrota de Cruzeiro do Oeste, a Ciclorrota dos Dinossauros. Até lá!
Calma lá que essa cidade é muito grande e tem outras coisas para apresentar. Então, vamos dividir esse roteiro em duas partes. Amanhã a gente continua. E por hora, vem a nossa mensagem de encerramento, que já é tradição no Notícias do Bem. Já falou algo e depois quis poder voltar atrás? Pode acreditar, todos já passamos por momentos assim. E embora dominar a arte de expressar seus pensamentos e opiniões seja uma habilidade valiosa, existem situações em que ficar em silêncio é a escolha mais esperta. Identificar esses momentos pode te ajudar a evitar conflitos desnecessários, manter a confiança e mostrar respeito. Aqui estão 9 situações em que é melhor ficar de boca fechada. Número 1. Quando as emoções estão à flor da pele. Em momentos de raiva, frustração ou outras emoções intensas, muitas vezes é melhor ficar quieto. Quando dominados por sentimentos fortes, ficamos mais impulsivos e menos racionais. Nosso filtro some e é mais provável que a gente solte algo que vai se arrepender depois. Ficar em silêncio impede que você solte palavras irreversíveis. Depois que palavras prejudiciais são ditas, um pedido de desculpas não apaga completamente o impacto delas. O silêncio protege seus relacionamentos durante tempos turbulentos. Dá espaço para processar as emoções antes de expressá-las. Ao morder a língua, você evita queimar pontes ou causar feridas profundas. Isso não significa sufocar sentimentos. Apenas esperar o momento certo e lugar para discuti-los de forma tranquila. Deixe o auge da emoção passar em vez de falar impulsivamente. Evite reações que aumentem o conflito quando paciência e cuidado são necessários. Número 2. Quando você não tem conhecimento ou fatos suficientes. Geralmente é sábio ficar em silêncio quando não tem conhecimento suficiente sobre um tópico. Falar com informações incompletas ou imprecisas pode espalhar desinformação e fazer você parecer ignorante. Ficar quieto permite que você continue ouvindo e aprendendo antes de formar uma opinião. Isso inclui discussões intelectuais sobre um assunto que você não conhece, enfrentar perguntas para as quais você não tem respostas, ou situações em que não reuniu todos os fatos relevantes. O ditado antigo se aplica de verdade. Melhor ficar em silêncio e ser considerado tolo do que falar e dissipar todas as dúvidas. Falar da ignorância frequentemente tem efeitos negativos. Se seu conhecimento é limitado, é melhor ficar em silêncio, ouvir e aprender. Depois, contribua cuidadosamente mais tarde, se for apropriado. Número 3. Quando suas palavras refletiriam mal em alguém. Envolvendo-se em ataques prejudiciais ou falando negativamente sobre os outros, raramente leva a resultados positivos. Isso machuca não só a outra pessoa, mas também sua credibilidade e relacionamentos, já que as pessoas são menos propensas a confiar em alguém que fala mal dos outros. Existem maneiras apropriadas de abordar problemas ou fornecer feedback, mas desabafar reflexivamente a frustração não é uma delas, já que frequentemente ultrapassa os limites do território desrespeitoso, o que gera ressentimento de ambos os lados. Embora haja casos em que a honestidade seja necessária, é crucial considerar o benefício ou prejuízo potencial nas palavras que você escolhe falar. Número 4. Críticas. Quando alguém faz uma crítica ou feedback negativo, é natural sentir vontade de justificar suas ações ou se defender. No entanto, retrucar muitas vezes agrava a situação em vez de levar a uma discussão produtiva. Ficar em silêncio nessas horas permite que você absorva o feedback sem ficar na defensiva. Somente depois que a pessoa terminar de falar, você deve responder. Tire um momento para digerir o que foi dito antes de responder e considere fazer perguntas de acompanhamento se algo não estiver claro. Permanecer em silêncio para absorver totalmente a crítica requer autocontrole e inteligência emocional. Isso demonstra maturidade, profissionalismo e comprometimento com o crescimento. Embora o silêncio por si só não resolva os problemas, ele abre caminho para um diálogo ponderado e construtivo. Número 5. Ao lidar com questões legais. Ao lidar com qualquer autoridade legal, geralmente é esperto exercer seu direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você diga pode ser potencialmente usada contra você, mesmo que seja inocente. Agentes da lei podem exagerar alegações para obter uma confissão ou declaração incriminadora de você. Ficar em silêncio
evita que você se incrimine ou a outros acidentalmente. Então, não sinta que precisa falar imediatamente ou fornecer explicações. Você não perde nada ao ficar em silêncio até poder consultar um advogado. Número 6. Quando você está firme em suas convicções. Há momentos em que decisões unilaterais são necessárias. Depois de considerar cuidadosamente as opções e deixar sua escolha clara, em vez de se envolver em debates circulares, expresse sua posição brevemente, sem se explicar demais. Deixe claro que a decisão é final sem pedir desculpas. Ficar em silêncio depois de tomar sua decisão transmite que o assunto está resolvido em sua mente. Número 7. Quando suas opiniões são irrelevantes. À medida que progredimos na vida e em nossas carreiras, constantemente reunimos novas informações e experiências que moldam nossas perspectivas. Mas é preciso reconhecer que nem todos compartilharão esses mesmos pontos de vista. Haverá muitas situações em que seu histórico, opiniões e experiências não são relevantes para o tópico ou valorizados pela audiência. Por exemplo, ao se juntar a uma equipe ou projeto estabelecido, significa que já existe uma cultura e forma de trabalhar existentes. Compartilhar opiniões antes de entender o contexto raramente é bem recebido. O mesmo vale para fazer sugestões para melhorar algo sem experiência direta. Mesmo que suas intenções sejam boas, você ganhará mais credibilidade ouvindo primeiro. Às vezes, sentimos a obrigação de oferecer uma opinião apenas para participar. Mas há sabedoria em reconhecer quando sua voz não contribuirá para a discussão ou fará uma contribuição significativa. São momentos para ficar quieto e ouvir atentamente. Isso permite que você se conecte mais autenticamente com os outros, enquanto constrói conhecimento e entendimento. Número 8. Ao honrar a confidencialidade. Se alguém confiou a você informações pessoais ou um segredo, você deve respeitar a privacidade e a discrição deles, ficando em silêncio. Existem razões éticas, morais e às vezes legais para manter as coisas confidenciais, seja questões de saúde privadas, informações financeiras, conselhos legais, informações internas sobre uma empresa, ou qualquer outra coisa destinada a ser mantida entre as partes envolvidas. A menos que você tenha permissão explícita para compartilhar detalhes privados revelados por outra pessoa, você deve padrão para o silêncio e não discutir ou divulgar. Claro, pode haver exceções raras em que preocupações éticas mais amplas justifiquem a divulgação de informações, como prevenir danos. Em geral, no entanto, se alguém lhe contar algo em confiança, deixe que suas palavras permaneçam entre vocês. Número 9. Quando o silêncio é a resposta mais respeitosa. Às vezes, o silêncio é a resposta mais respeitosa e considerada que podemos oferecer. Ficar quieto demonstra respeito pelos outros e consideração por suas experiências e perspectivas. Por exemplo, ficar em silêncio pode ser apropriado durante um momento de lembrança ou oração. Manter uma presença tranquila permite espaço para que os outros se conectem com seus valores, fé, tristeza ou gratidão sem interrupções. Da mesma forma, quando alguém compartilha uma história pessoal ou experiência emocional, eles merecem sua atenção total. Ouvindo sem interromper, você comunica cuidado e validação. Observar em silêncio também pode ser uma maneira de honrar normas culturais ou rituais espirituais com os quais você pode não estar familiarizado, quando você entra em espaços fora de suas próprias tradições. Ficar em silêncio até haver um momento apropriado para falar permite que você aprenda e participe totalmente. Há poder em simplesmente estar presente e permitir que palavras ou experiências importantes ressoem sem distração. Em essência, reconhecer situações em que manter o silêncio é a melhor escolha, reflete sabedoria e maturidade. Desenvolver essa habilidade por meio de consideração cuidadosa e prática consistente é um investimento que certamente o servirá bem em vários aspectos da vida. Então, abrace o poder da restrição pensativa e veja como ela se torna um ativo valioso em sua jornada de crescimento pessoal e profissional. Amanhã eu conto contigo no mesmo horário, aí do outro lado, para a gente continuar o nosso roteiro de viagens pelo Paraná. Por hora, desejo uma boa noite e a gente se vê por aí.
Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.